Olá, pessoal. Os seres humanos estudam o mundo ao nosso redor há séculos. Mesmo assim, os mamíferos, os pássaros e outros habitantes da Terra continuam nos surpreendendo. Eles confundem os cientistas, divertem os internautas e sempre nos fazem pensar: será que realmente sabemos tudo sobre o planeta no qual vivemos? No vídeo de hoje falaremos sobre alguns fatos incríveis sobre os animais que até nós mesmos temos dificuldade em acreditar. Vamos lá! Hipnose de animais. É bastante provável que todos já tenham ouvido falar que é possível hipnotizar humanos, mas e os outros mamíferos e os pássaros? Na verdade, as galinhas são muito mais suscetíveis à hipnose do que as pessoas. E para fazê-las entrar em transe, você não precisa balançar um pêndulo, pedir que ela respire de algum jeito especial, nem fazer movimentos com as mãos. Tudo o que você precisa para hipnotizar uma galinha é a própria galinha, alguma superfície plana e um objeto para riscar, como um giz. Mas se você não encontrou nada para riscar, você pode usar a areia e seu dedo. Primeiro, pegue a galinha e a acalme. Depois, deite-a de lado. Você terá que segurar suas patas e asas por alguns momentos, mas não por muito tempo. A ave abaixará o pescoço e a cabeça, e assim que isso acontecer, pegue o giz com a mão livre e desenhe uma linha reta a partir do bico do animal. Não se preocupe com a precisão geométrica, já que a galinha vai congelar quase que imediatamente ao encarar a linha. Depois disso, você pode soltar suas asas e patas com tranquilidade. A assistente emplumada do hipnotizador não vai se mexer. Para tirar a galinha do transe, basta fazer algum som alto por perto ou apenas mover a ave de lugar. Mas uma coisa são as galinhas, que são criaturas inofensivas e não muito inteligentes. Algumas pessoas conseguem deixar até mesmo um jacaré em transe. Essa atividade é muito mais complicada e perigosa, portanto jamais tente repeti-la. Para hipnotizar esse feroz predador é preciso segurar a boca dele antes de mais nada. Caso contrário, o jacaré, em vez de ser hipnotizado, lhe morderá. Quando a boca estiver fechada, com muito cuidado, mas rapidamente, é preciso virar o animal perigoso de costas. Isso não é muito fácil, já que o jacaré provavelmente não vai gostar da ideia. Mas, se você conseguir fazer isso de alguma maneira, depois de alguns segundos, o réptil simplesmente congela no lugar. Pronto, você pode soltar a boca do animal e não segurá-lo mais. Mesmo que esteja com os olhos abertos, o jacaré permanecerá de costas, como se fosse assim que ele tivesse que ficar. Esse truque complicado é frequentemente usado por pessoas que criam essas criaturas como animais de estimação. E não se preocupe, está tudo bem com o jacaré, basta fazer um pouco de cócegas para que o animal volte a si. Efeito Capitão América. O Steve Rogers foi congelado, acordou depois de 70 anos e continuou a lutar contra os vilões. Isso parece algo totalmente impossível na vida real, mas não para as rãs arborícolas. É claro que ninguém lhes dá escudos com estrelas, mas essas pequenas criaturas são capazes de experimentar os efeitos das baixas temperaturas e depois voltar à vida. No outono, essas rãs se congelam com as temperaturas baixas para sobreviver ao inverno rigoroso e permanecem nesse estado até a primavera. Após o degelo, elas voltam a ser exatamente iguais como eram antes. Os cientistas da Universidade do Alasca em Fairbanks e do Instituto de Biologia do Ártico realizaram uma série de experimentos com rãs de laboratório e com rãs em seu habitat natural. De acordo com os resultados desses estudos, a resistência ao frio das rãs na natureza é muito maior do que se pensava anteriormente, bem maior. Os resultados da pesquisa foram simplesmente chocantes. As rãs arborícolas, que vivem no Alasca, hibernam diretamente no chão frio em locais com folhas caídas e deterioradas. A temperatura de seus corpos pode permanecer abaixo de zero por mais de 6 meses, chegando a atingir menos 20 graus Celsius. Qualquer outra criatura morreria no nível celular com essas temperaturas. Isto é, as células simplesmente se desidratariam com o frio. Para evitar que isso aconteça, as rãs envolvem suas células com glicose, o que retarda a desidratação. O açúcar retém a umidade dentro da célula e evita que ela morra. Dessa maneira, a rã arborícola pode suportar o inverno rigoroso e acordar na primavera para começar uma nova vida. Audição através das patas.
Donos de orelhas enormes, os elefantes deveriam estar completamente satisfeitos com seus órgãos auditivos, não é mesmo? No entanto, parece que a natureza achou que isso não era o suficiente e deu aos animais a capacidade de ouvir através de suas patas. Em 2006, os biólogos da Universidade de Stanford conseguiram provar que os elefantes podem se comunicar com as patas. Terminações nervosas especiais localizadas nas patas dos elefantes são capazes de captar os vários tipos de vibrações emitidas pelos seus parentes. É tudo bem simples. Quando os elefantes africanos pisam ou fazem barulhos com as suas trombas, se estão assustados, por exemplo, outros elefantes recebem uma mensagem sobre isso através da agitação do solo. Esses sons ressoam em uma frequência ultra baixa de 20 Hz, que as pessoas quase não percebem, mas os elefantes capturam facilmente essa frequência sob suas patas, absorvendo assim as informações necessárias. Sim, mesmo que um elefante faça barulho com a tromba, o outro sente isso com suas patas. Na verdade, não se trata de uma audição, mas de um tato. Afinal, a audição ocorre sem contato físico. As vibrações do ar atingem o tímpano, causando tremores dos pequenos ossos do ouvido interno e transmitindo mensagens ao cérebro através do nervo auditivo. É assim que funciona nos seres humanos, mas nos elefantes, algumas vibrações no solo atingem os centros auditivos do cérebro através de um processo chamado condução óssea, e ouvidos não participam desse processo. Funeral do corvo. Costumamos pensar que de todos os seres vivos do planeta, só os humanos inventam vários rituais. Achamos que o restante dos mamíferos simplesmente não é suficientemente inteligente para isso. Isso sem falar dos pássaros. No entanto, os corvos são criaturas incríveis. Quando encontram os corpos de corvos mortos, às vezes eles começam a piar alto ou reunir outros pássaros, organizando uma espécie de funeral. Mas será que isso é realmente algum tipo de ritual? Para descobrir a verdade, os cientistas organizaram um estudo bastante incomum. Kaeli Swift, a autora do experimento, foi até os corvos e os alimentou sendo amigável. Depois, ela apareceu diante deles com uma máscara de látex, segurando um corvo embalsamado nas mãos. No primeiro dia em que isso aconteceu, os corvos basicamente recusaram a comida oferecida por Kaeli. Em vez disso, começaram a gritar bem alto e cercaram o local do experimento. Esses pássaros se reúnem em grandes bandos para assustar potenciais predadores. No dia seguinte, Kaeli voltou com a máscara, mas sem o corvo morto. Mas as aves não tocaram a comida mesmo assim. Esses resultados mostram que os corvos evitam lugares ou objetos que consideram perigosos para si e para seus irmãos. Em outras palavras, eles sabem o que é a morte e sabem que deve ser temida. Porém, o mais interessante é que mesmo após 6 semanas, a maioria dos pássaros que participaram do experimento continuou se comportando da mesma maneira. Sequestro de formigas. Mesmo no pequeno mundo das formigas, podem acontecer verdadeiros dramas. Quando o sol começa a se pôr, dezenas e até mesmo centenas de formigas vermelhas vão em busca de algo. Mas elas não estão procurando comida. Seu objetivo é encontrar outras formigas. Elas são verdadeiras sequestradoras. Um dos alvos favoritos dessas formigas vermelhas são as formigas pretas. As formigas vermelhas investigadoras se espalham e vasculham cerca da metade da floresta. Se uma delas encontrar o ninho adequado de vítimas, ela imediatamente corre de volta ao formigueiro para avisar o resto das sequestradoras. Quando o ataque começa, as invasoras vermelhas correm de maneira massiva até o alvo. É uma visão impressionante, um verdadeiro fluxo de chamativas formigas vermelhas. Porém, o mais interessante é que as formigas pretas parecem entender exatamente o que está acontecendo. Elas correm para bloquear as entradas do seu ninho com terra, pedrinhas e pequenos gravetos. Mas já é tarde demais. Há muitas sequestradoras. Eles começam a cavar e logo arrancam os filhotes de suas vítimas. As formigas pretas tentam se defender, algumas chegam até a brigar, mas muitas simplesmente entram em pânico diante do inimigo. Elas não têm chance. As vermelhas recuam, levando os filhotes com elas. Mas este não é o fim da história. As sequestradoras levam suas presas ao formigueiro, criam e ensinam as formigas roubadas como se fossem parentes. Os insetos vermelhos fazem as formigas sequestradas pensarem que todos pertencem à mesma espécie. Para isso, eles utilizam substâncias químicas de suas glândulas. Assim, a jovem formiga nem suspeita que foi sequestrada. Podemos dizer que ela sofreu uma lavagem cerebral completa. Armazém dos pica-paus.
Você alguma vez já se perguntou por que os pica-paus ficam constantemente batendo seus bicos? Será que eles não ficam entediados ou com dor de cabeça? Bem, não sabemos nada sobre enxaqueca em aves, mas os cientistas já descobriram mais detalhes sobre o comportamento dos pica-paus das bolotas. Além de comer os frutos do carvalho, as bolotas, essa ave faz preparativos para o inverno. E devemos dizer que esses pica-paus abordam essa questão com muita seriedade. No outono, eles colhem as bolotas e as escondem em pequenos buracos furados no tronco. O diâmetro do buraco corresponde exatamente ao tamanho da bolota. Assim, o fruto se ajusta tão bem que só o pica-pau e seu bico afiado podem tirá-lo de lá. É muito conveniente, assim a ave não precisa se preocupar que alguém roubará suas reservas. Quando as bolotas secam, o pássaro as move para um buraco menor e assim por diante. Os pica-paus demoram bastante tempo para armazenar os frutos, mas por outro lado, o que mais tem para fazer no inverno? Voo silencioso. A coruja, com certeza, não pode ser considerada a ave mais rápida, mas isso não faz dela menos letal. Isso porque as corujas voam de maneira absolutamente silenciosa. Elas caçam à noite e nessas condições é imperativo manter o total silêncio. Às vezes, para encontrar um ratinho farfalhando sob a neve, as corujas precisam se orientar apenas pelo barulho produzido pela presa. Por isso, o ruído da coruja deve ser minimizado. E a evolução deu esse dom a essas aves. O assobio de suas asas não assusta suas presas ou impede que o pássaro casse. Suas habilidades noturnas são perfeitas. Também é importante notar que as corujas têm a maior envergadura de asas, razão pela qual, além de voar silenciosamente, podem planar com maestria. O conteúdo da cauda. As cascavéis são um dos animais mais assustadores e perigosos do planeta. Elas são incrivelmente venenosas. O veneno de uma cascavel brasileira, por exemplo, causa a morte em 75% dos casos de mordidas. Quando a cobra se sente ameaçada ou assustada, ela emite um alerta sobre isso. Ela pode sacudir seu chocalho de 40 a 60 vezes por segundo. O som do chocalho faz parecer que há algo dentro dele, mas isso não é bem assim. A sua cauda consiste em formações anelares queratinosas, que são renovadas sempre que a cascavel troca de pele. A cauda em si é oca por dentro. O som ameaçador é produzido pelo atrito desses anéis queratinosos uns com os outros. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.